Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 24 de agosto de 2024, começamos mais um CBN Saúde, falando ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale. Para você que está conosco aqui nesse sábado, nessa manhã maravilhosa de sábado, hoje vamos ter um tema muito importante, que é sobre alimentação e comportamento. Como é que está aí o seu dia a dia? Como é que está a sua alimentação? Você tem parado aí para pensar nisso? Corre, né, do dia a dia? Como é que é para ter essa alimentação plena? O que o nosso comportamento dita sobre a nossa alimentação? Então, agora, para falar conosco sobre esse tema, a gente está aqui com especialistas tops no nosso programa. Aqui no estúdio, estamos contando com a Mônica Stockler. Bom dia, Mônica! Bom dia, Luciana! Prazer tê-la aqui novamente, né, para falar sobre esse tema tão importante, né, Mônica? Com certeza. A Mônica é nutricionista, clínica e comportamental, ela é sócia da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e as suas atualizações incluem nutrição esportiva, bioquímica e suplementação nutricional, é pós-graduada em nutrição e estética, é nutricionista coaching de Mindfulness e Mindful Eating, e também atua em consultório clínico há 16 anos com tratamento nutricional humanizado e consciente. A Mônica realiza atendimentos nutricionais em consultório clínico na cidade aqui de São José dos Campos e online também, na Clínica Prime de Cardiologia. Mônica, a gente também está contando com a Bruna de Mantas. A Bruna de Mantas é neurocientista comportamental. Ela que é nossa colunista, né, do quadro Neurociência na Prática. Ela está participando de forma remota, já está aí conosco. Bruna... Olá, bom dia, Luciana, bom dia a todos. Que honra poder estar com profissionais tão incríveis aqui participando dessa entrevista. Bruna, um prazer tê-la aqui conosco, agora participando aqui nesse bate-papo, né? Bruna, e olha só que coincidência, né? Estava aqui conversando com a Mônica aqui nos bastidores, ela disse que esteve, semana aí retrasada, participando de um curso seu, sabia? Eu sabia! Foi uma grande satisfação. Sincronicidades, maravilhoso. Muito e assim, obrigada, ela participou, Bruna, exatamente de uma imersão em Mindful Eating, que eu fiz uma palestra sobre neurociência. Então, assim, já admiro de cara, porque uma nutricionista que está interessada em levar a Mindful para os seus pacientes já tem minha admiração. Ah, que honra, muito obrigada, fenomenal como sempre. Muito conteúdo aqui para a gente escutar da Bruna, com certeza. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho também, né, como a neurociência explica aí o nosso comportamento em relação à alimentação. A Bruna, que é neurocientista comportamental, é palestrante, é professora, é influenciadora e mentora. É mestra em neurociência comportamental para mudança de comportamento pela University College London, que é a segunda melhor universidade da Europa e 10ª no mundo. Ex-diretora global de marketing e comportamento de consumo da Unilever. É apresentadora, né, como eu disse, do quadro Neurociência da Prática aqui do nosso programa. E também de forma remota, a gente está contando com o Gustavo Negrini. Já está aí conosco, Gustavo? Olá, bom dia. Estou aqui sim. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Uma maravilha ver a neurociência e a nutrição se falando. Maravilha mesmo, vai ser muito rica essa conversa. E o Gustavo, né, Gustavo é diretor da agência E4, que é especialista em marketing nutricional, né, Gustavo? Ele é sócio fundador dessa agência e também realiza congressos e feiras com 17 anos de atuação no mercado, tem sede em São Paulo, né? Ele é sócio do grupo AKM, food designer, diretor de documentários voltados à cadeia produtiva de alimentos, é criador do conceito B2P, e também curador do curso ISPM Marketing Nutricional. E aí a gente vai entender também como é que o marketing nutricional contribui aí, né, para esse conceito da alimentação e comportamento. Bom, para começar aqui com a Mônica. Mônica, é muito importante que a gente comece esse bate-papo entendendo o que define um comportamento alimentar. O mais importante, Luciana, é que não exista julgamento, tanto no seu comer quanto na caracterização dos alimentos, no sentido de que existe um alimento mocinho e o outro alimento vilão. Na verdade, o que a gente tem é uma construção de hábitos que podem levar a um equilíbrio, que é possível continuar consumindo aquilo que se gosta,
sem grandes privações, mas com equilíbrio também para que haja abastecimento daquilo que é importante para a saúde. E para manter esses hábitos, né, que a gente tanto busca manter, né, porque começar às vezes é fácil, mas manter é difícil, né, Mônica? Sim, por isso que no Mindful Eating é uma descoberta dessa consciência para comer. Não adianta eu falar para o paciente, olha, observe e coma mais devagar. Sinta a sua percepção de fome física no estômago. Isso é um mundo desconhecido. É como eu tentar te explicar como andar de bicicleta. É uma coisa que fica muito na teoria. É preciso vivenciar na prática e sentir essas percepções. Por isso pode fazer toda a diferença a experiência das dinâmicas e práticas de Mindful Eating, de nutrição comportamental. Muito bem. E aí a Bruna, né, Bruna, como neurocientista comportamental, pode explicar um pouco como é que funciona aí, por que é tão difícil manter esses hábitos, hein, Bruna? Olha, Lu, é um assunto complexo, porque, na verdade, os hábitos, eles são uma ferramenta muito importante para o nosso cérebro de economia de energia, né? Então, os cérebros amam hábitos, mas quais são os hábitos preferidos dos cérebros? Os hábitos preferidos são os arrecadadores de energia ou os que vão economizar energia, como descansar. Então, arrecadar energia é comer, né? Como a gente não vive de fotossíntese, o único jeito que a gente arrecada energia é comendo. E o que acontece? Nosso cérebro entende que quanto mais energia tem esse alimento, melhor é para o nosso organismo. Porque na natureza, quando a gente era caçador e coletor, onde vive nosso cérebro, não existiam alimentos altamente energéticos que poderiam nos fazer mal. Então, ele só entende que os alimentos fazem bem. E quanto mais você dá alimentos altamente energéticos para o seu cérebro, mais rápido ele se forma um hábito ao redor desse alimento, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. E o que eu sempre falo é que, assim, o que é um hábito? Que as pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que é um hábito. Um hábito é quando um cérebro ele tira a parte de cognição, a parte de escolha, de planejamento, de metas do seu comportamento. Porque como ele já entende que esse comportamento ele é o melhor para aquele contexto onde você está, ele não precisa que você fique pensando, porque pensamento direcionado a um objetivo é caro. Então, o cérebro ele tira essa parte e você faz o comportamento automaticamente. Isso que se chama automatizar um comportamento. É não ter que voluntariamente decidir fazer o comportamento. Então, o que a gente está falando é que, para você, por exemplo, mudar um comportamento, você vai precisar devolver para esse comportamento essa objetivação de meta, de tomada de decisão sobre o comportamento. E isso que é importante, por exemplo, isso que o Mindful traz para a gente, porque é necessário estar presente com foco e atenção para você conseguir fazer isso. Muito legal. E aí a gente vem aqui, né, para a questão dos ganhos, né? Os ganhos Sim. que a gente tem quando a gente consegue manter isso, né? E isso tudo ajuda também nesse processo que a Bruna falou, né? Quando a gente entende que fez ali o primeiro passo, opa, isso trouxe uma coisa positiva aqui para mim, então isso também vai estimulando. Sim, cada vez mais vai sendo libertador, né? Um relacionamento de pazes com a comida, sem culpa para comer, percebendo, como a Bruna bem citou, que até para emagrecer a gente tem que comer, nosso corpo está vivo. Se o carro não sai da garagem sem gasolina, por que nós, seres humanos, queremos ter libido, disposição, ir treinar com o melhor desempenho físico possível, sem comer, fechando a boca, restringindo? Então, esse não é um caminho, né, saudável. A restrição leva à compulsão e os benefícios são inúmeros no que se reflete ali nessa construção do hábito, que cada vez mais vai exigindo um menor consumo energético, né, do que essa construção desgastante ou essa rigidez de uma dieta muito específica. Então, aquilo vai ficando mais acolhedor, mais fácil de aderir, mais fácil de vivenciar e com disposição, com bem-estar, né, sem aquela consideração toda de que fica com a imunidade baixa, que fica cansado, fica cansativo, estressante. Não, se torna algo que é muito mais maleável, muito mais saudável e traz inúmeros benefícios para a saúde, inclusive para a prevenção de doenças. Muito bem, a gente também está lá com o Gustavo, né, acompanhando aqui a nossa entrevista. Gustavo, eu tenho aqui uma curiosidade, né, você que é da área do marketing, como é que você entrou aí, o que te direcionou para esse segmento da nutrição?
Ótima pergunta. Eu acho que foi um pouco do comportamento alimentar, porque as minhas férias na infância, elas foram em sítio, e no meio de horta, no meio de plantação de alimento, enfim. E eu acho que isso acabou influenciando, depois eu revisitando os porquês, né? Eu tinha tanto prazer em comunicar a nutrição e trabalhar com saudáveis, com orgânicos, enfim. E eu acho que isso me ocorre do meu comportamento, o que me levou a trabalhar com comunicação. E também, eu acho que, entrando um pouco na questão comportamental, o marketing, infelizmente, ele direciona a gente negativamente para caminhos, às vezes, não tão positivos. E essa era uma coisa que me incomodava e me incomoda até hoje, né? A gente precisa discutir que a comunicação, muitas vezes, ela não é fácil e não é por um caminho tão positivo, né? E aí eu queria, incomodado com isso tudo, eu acho que eu juntei uma questão positiva com um incômodo, e aí eu juntei os dois e aí entrei para a área de comunicação e nutrição. E através dos eventos, né, que a sua agência promove, vocês conseguem conectar, né, muitos profissionais que têm trazido luz aí para essa questão tão importante, né, que é olhar para a alimentação, olhar para esse comportamento. Conta para a gente um pouco esse seu trabalho aí dos congressos, né, os eventos que você tem promovido nessa área. Exatamente. Eu acho que, conectando com o que eu falei, o melhor caminho é a ciência, né? Então, aí a E4 entendeu que para a gente poder contribuir mais, promover, produzir, organizar e realizar eventos científicos seria o caminho mais certo para a gente, assim, naquilo que a gente acredita. E aí a gente iniciou a jornada organizando há 15 anos, nasceu o Gluten Free Brasil, que era para falar de doença celíaca, que há 15 anos atrás não se falava praticamente de doença celíaca, e depois esse congresso virou o Congresso Internacional de Nutrição Integrativa, que é hoje, e a gente depois veio para a nutrição esportiva, para ampliar também a nutrição esportiva, que era muito conectada ao fisiculturismo até então, e tem muita coisa para se falar na nutrição, esporte, prática de atividade física, sedentarismo, enfim, tem muita coisa conectada. E depois a gente acabou criando um evento pioneiro também, que é a nutrição na saúde e beleza da mulher, né? E aí a gente fala, acaba voltando em comportamento, né? Esse congresso, a gente discute muito isso, né? Tem uma pressão estética muito forte em cima da mulher, né? Muito mais do que no homem, e a gente vê que, enfim... Isso é um desafio muito maior, acho que para o campo feminino, não que não tenha no campo masculino. E aí esse foi o terceiro, nosso congresso mais novo, que ele tem 12 anos, né? Então, assim, a nossa jornada começou 15 anos atrás também com os nossos congressos. Então, mas foi a ciência, acho que, para conectar tudo e embasar a gente aqui. Legal, muito bem. Bruna, o Gustavo comenta aqui, né? Ele trouxe aqui uma situação que é muito comum, né? Hoje em algumas profissões. Ele comentou aqui da comunicação, né? Que muitas vezes as pessoas até ficam se gabando, né? Eu durmo 3 horas só porque eu trabalho muito, e assim como tem outras profissões, e nessa era de muita produtividade, né? De um mundo muito agitado, essa consciência de que os meus hábitos diários, eles influenciam diretamente, né, as minhas escolhas diárias também, isso levando para o lado profissional, isso tudo tem que ser repensado? Eu vou pegar um gancho que o Gustavo trouxe pra gente, porque eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender quando a gente fala de comportamento, qualquer comportamento, é que o nosso cérebro, os comportamentos, eles não são aleatórios, né? O nosso cérebro, ele não interage com o contexto cada vez de uma vez. Não, o nosso cérebro, ele sempre pega as nossas experiências passadas e o nosso repertório para interagir com o contexto. Então, ele vai olhar assim, o contexto se apresenta, né? Estou na minha casa, prestes a almoçar. Ele vai fazer assim, o que fizemos antes na nossa vida, quando estávamos na nossa casa, prestes a almoçar? E aí ele vai repetir, isso é um hábito, ele vai repetir um comportamento, dependendo daquele contexto. Então, o que eu estou falando aqui? Que o que a gente absorve da comunicação, das mídias sociais, da nossa família, da nossa escola, vai reger o repertório que a gente tem para se comportar. Então, quanto mais responsabilidade a gente tem
em como a gente está lidando com esse nosso repertório. O que a gente está pondo dentro desse repertório? Porque eu sempre falo que assim, é como se você tivesse, o seu cérebro fosse, vamos entrar na modinha, né? Uma inteligência artificial. Só que quem alimenta o que essa inteligência artificial tem de acesso para poder te responder é você mesmo. Então, o que você coloca dentro é o que ela vai ter disponível para te dar de resposta. Se você só coloca informações que te atrapalham, que fazem, por exemplo, como a Mônica falou, você acreditar que mudança de comportamento é rigidez, é disciplina, é estresse, você vai ter muita dificuldade de mudar o comportamento e se você se nutre de informações de comunicação que te informam errado sobre os alimentos, você vai ter referências equivocadas para se comportar também. Muito bem, né, Mônica? E também tem essa questão que o Gustavo comentou, né, na infância, né, essas referências que a gente tem também de como era a alimentação lá na infância, tudo isso também a gente traz para o nosso dia a dia hoje, né? Sim, a nossa construção de hábitos, ela vem dessa jornada toda de vida, que começa principalmente na infância, quando a criança está desenvolvendo também a autonomia dela, que vai ali até os 12 anos de idade. Então, na introdução alimentar, tem algumas mães que até brincam, era bem mais fácil, porque eu dava e comia de tudo. E eu digo que é uma das alimentações mais impecáveis, né? Na introdução alimentar, quando a gente não oferece alimentos ultraprocessados, é tudo muito bem fresquinho e tudo, né? Pensando em nutrição humana, em qualidade nutricional. E é natural que ao longo da infância vão aparecendo, né, as balas, os doces, os alimentos ultraprocessados, essa autonomia para o comer, das festas, e que faz parte do nosso convívio social. Só que em muitos cotidianos ali desses eventos é quando se tem alegria, né? O bolo de aniversário, a pizza que reúne toda a família. E nem sempre existe essa construção, como o Gustavo bem citou, da horta, de higienizar um alface com alegria, com a avó ou com alguém da família, como uma brincadeira, né? Do cozinhar. E que isso é muito importante na construção e a afetividade desse comer da criança até a fase adulta, e que nunca é tarde para construir também. Eu atendo muitos adultos que estão começando essa jornada porque justamente não tiveram isso na infância. Então, a construção de um relacionamento saudável com a comida é sempre possível, não importa a idade que o indivíduo tenha. Muitas vezes esse hábito até de criar um momento ali para cozinhar, né, entre a família, e isso que você comentou, isso pode ser também um caminho, né, para uma alimentação saudável. Esse é o melhor caminho. O exemplo é levar as crianças para as compras. Eu faço muito isso com os meus filhos também. Escolhe que vegetal que você quer comer. Qual que é o nome? Como que a gente escolhe, né? Como que escolhe essa fruta? Então, acaba se tornando algo divertido, algo que desperta a curiosidade. São tantas cores, tantos aspectos diferentes, texturas, muita coisa para explorar dos sentidos, desde a compra até o preparo. Muito bem. E aí, voltando aqui para o Gustavo. Gustavo, você tem aí uma campanha muito legal aí com o Rodrigo Hilbert, né? Conta um pouquinho sobre essa campanha. Sim, a gente lançou a campanha tem 20 dias aproximadamente. Essa campanha ela nasceu na prática 14 anos atrás, que chamava 10 motivos para você procurar um nutricionista. Desde o começo da E4, a gente também sempre teve essa visão de incentivar a população e o consumidor final a buscar um nutricionista. Só que aí o que aconteceu? Em 2021, veio a notícia que a gente esperava há muitos anos, né? O Conselho Federal de Nutrição trouxe as novas 34 especializações, que a gente já sabia que isso ia acontecer algum dia. A população não sabe, então hoje você tem nutrição em cardiologia, você tem nutrição em oncologia, você tem nutrição em saúde da mulher, você tem nutrição em saúde mental, enfim, você tem muitas especializações. Por que a gente já esperava essa notícia? Porque você já tinha os profissionais trabalhando nessas áreas, as pós-graduações cada vez mais surgindo, ali os campos de estudo, a ciência que não para de publicar. Então a gente entendia que isso era um caminho sem volta. E a partir de 2021, quando o Conselho Federal de Nutrição traz esse reconhecimento, para a gente foi uma notícia maravilhosa. E aí, imagina vocês, a gente tem um congresso de nutrição, estética e saúde da mulher há 12 anos, né? E só em 2021 foi reconhecido. Então a E4 já tinha essa cabeça há muitos e muitos anos. Só que a população não sabe.
Eu falo que a nutrição é a nova medicina e eu vou explicar, e essa frase não pode ser tirada de contexto, pelo amor de Deus. Quando você tem uma questão de pele, você procura um dermato. Quando você tem uma questão cardiovascular, você vai procurar um cardio e assim por diante. Hoje, se você tem um parente com uma situação oncológica, você vai no oncologista, só que você também tem que ir numa nutricionista oncológica, você também tem que ir, você precisa entender o que a nutrição faz ali. Se você tem uma síndrome metabólica, você pode procurar hoje um nutricionista especializado em endocrinologia e por aí vai. Então, o que eu estou querendo explicar? Que a nutrição, nesse momento, o Conselho Federal já reconhece isso, as especializações, e a população precisa saber que tem especialidades dentro da nutrição. E a campanha surge daí, dessa necessidade, dessa angústia que a gente tinha de, poxa, a gente está vendo muita coisa acontecer, mas dentro do nosso mundinho aqui, e a gente queria estourar a bolha. E aí a gente estava fazendo um trabalho paralelo com o Hilbert, e eu falei, Rodrigo, cara, eu tenho uma proposta para você, o não eu já tenho, e aí eu queria saber se você topa fazer uma campanha com a E4. Tem que ser uma campanha pro bono, porque a gente não teria condição, e ele super topou, ele tem uma jornada muito linda no esporte, né? E aí nasceu a campanha Meu Nutri Me Nutri, a gente lançou faz 20 dias, tem um guia, a gente tem 18 embaixadores das especializações, a gente trouxe uma embaixadora para cada especialização, e aí a gente criou esse guia com a voz do Hilbert, podendo chamar a atenção para o nutricionista. Então, ele, ao mesmo tempo que é uma campanha de valorização do nutricionista, é uma campanha de educação para a população. Então, já tomando um pouquinho aqui do tempo, pedindo para as pessoas se conectarem aí no Meu Nutri Me Nutra, porque é explicar um pouco a importância que no final do dia a gente vai nutrir mais as pessoas, a gente vai gerar mais valor para esse nutricionista. Meu Nutri Me Nutri é o nome da campanha. Nutri, é o @ no Instagram, Meu Nutri Me Nutri, e o site onde tem todo esse guia é meunutriminutri.com.br. Muito bem, muito legal. Posso fazer um comentário? Sim. Eu queria falar que, assim, não poderia concordar mais com o Gustavo, que se tem uma profissão... E eu sempre falo isso, gente. A Mônica, que foi na minha palestra, ela escutou eu falando isso pessoalmente. Se tem uma profissão que precisa ser próspera, precisa funcionar, é nutrição. Porque tudo no nosso corpo vem... E você pode falar o que você quiser ao contrário, mas tudo no nosso corpo vem de como a gente alimenta o nosso corpo. De demência a câncer, ao que você quiser, sistema imunológico, a qualidade, e vou te falar ainda mais, autoamor. Se tem uma coisa que mostra pra gente que a gente se ama, é se alimentar com prosperidade. Você dá para você alimentos de qualidade, mostra para o seu organismo como um todo quanto você gosta de você mesmo. E assim, eu vejo muito na minha prática clínica que quanto mais a pessoa ama ela mesma, mais fácil comportamentos alimentares que são saudáveis se encaixam na vida dessa pessoa. Maravilhoso. Bruna, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Pessoal, fique por aí, porque a gente vai voltar logo mais falando sobre alimentação e comportamento. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. Repórter CBN. Sábado, 24 de agosto de 2024.
diretor-presidente da Anvisa afirmou que há um número insuficiente de servidores na agência e que isso impacta diretamente o cumprimento da missão do órgão. A declaração foi uma resposta a críticas feitas pelo presidente Lula, que cobrou celeridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na liberação de remédios. Em nota, o diretor afirmou que o problema já foi comunicado ao governo federal e que aguarda uma resolução. O texto diz ainda que a fala de Lula enfraquece a Anvisa. O Ministério da Fazenda estima que a alíquota padrão dos impostos sobre produtos e serviços na reforma tributária deve subir a 27,97% se as alterações feitas na Câmara dos Deputados forem mantidas. O novo cálculo do governo está acima de 26,5% projetados inicialmente, quando a proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional. A alíquota padrão será cobrada sobre o consumo de todos os itens que não estiverem nas regras especiais da reforma. A Polícia Federal fez uma operação para investigar a suspeita de venda de sentenças judiciais na cúpula do Poder Judiciário do Tocantins. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, os agentes cumpriram 60 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Entre os alvos estavam os gabinetes da presidência e da vice-presidência do tribunal. Eles também estiveram na casa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e desembargador do TJ, João Rigo Guimarães, e apreenderam 2 armas. O STJ determinou ainda o afastamento do vice-presidente do TRE e desembargador do Tribunal de Justiça, Elvésio Brito. O filho dele, Thales André Maia, foi preso preventivamente junto com o advogado Tiago Sulino de Castro. A investigação apura crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa na suposta venda de sentenças dentro do Tribunal de Justiça do Tocantins. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Senhoras e senhores, respeitável público, Heather Circos em São José dos Campos, o melhor espetáculo de circo do Brasil, Abracadabra, o circo musical que você nunca viu, com Dedé Santana e Diego Hipólito em todas as apresentações, de sexta a domingo, em São José dos Campos, em frente ao Hospital Vivale. Garanta já o seu ingresso em uhu.com. Abracadabra, circo musical. Esperamos você! CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, mais uma edição do CBN Saúde. Agora são 10h35. Hoje falando sobre alimentação e comportamento. E quem está aqui comigo no estúdio da CBN é a Mônica Stockler, que é nutricionista clínica e comportamental, e também participando de forma remota, Bruna de Mantas, neurocientista comportamental, e Gustavo Negrini, que é diretor da agência E4 de marketing nutricional. Muito bem, a gente estava no primeiro bloco, né, falando sobre a questão do comportamento, né, o quanto o nosso comportamento influencia aí na nossa alimentação. Vamos falar um pouquinho também agora, né, chamando aqui a Bruna. Bruna, você estava comentando, eu tive que te cortar, né, porque a gente tinha uma programação. Você estava contando aqui, né, sobre essa questão do quanto do que a gente traz aí de repertório, né, familiar, o quanto isso influencia no nosso comportamento também alimentar, né? E aí, pegando um gancho com essa história do Gustavo que ele contou, né, que vivia lá na infância, em contato com a hortinha, uma coisa que a gente perdeu muito foi esse contato com a natureza, né, Bruna? Ai, gente, posso falar? Isso é uma coisa que é uma tristeza para a humanidade. Porque a gente é natureza, né? A gente se esquece de que a gente é natureza. A gente é feito das mesmas coisas de que é feita a natureza. A água que corre no nosso corpo é a mesma água que corre no rio. Os minerais que a gente tem dentro da gente são os mesmos minerais que estão nas pedras. Não tem diferença. Então, eu acho que muitas dessas coisas que a gente não percebe hoje, que estão influenciando maus comportamentos alimentares, como dormir pouco, viver em estresse, né? O nosso organismo, ele foi feito... Eu sempre falo para as pessoas, você quer saber como a natureza é próspera? Olha para o seu cachorro, olha para o seu gato. O que seu cachorro e seu gato fazem o dia inteiro? Dormem.
descansa. E a gente, quando a gente imprime essa hiperprodutividade que a gente vive hoje, em que a gente está muito ativando o nosso sistema cortisolínico, que é o sistema da tensão, né, da ameaça, do estar sempre buscando algo, isso faz muito mal para a nossa saúde e atrapalha na mudança de comportamento, porque um cérebro estressado é um cérebro que está prestando atenção em alguma coisa que você está falando para ele, isso aqui é ameaçador. Então, ele não está disponível para você trocar pão por ovo de manhã, né? Se você dormiu mal, por exemplo, o seu cérebro é muito mais impulsivo. O dormir ajuda esse cérebro a entrar no parasimpático, que é esse sistema de descanso e crescimento, que faz com que novas propostas de comportamento sejam muito melhor absorvidas por esse cérebro. Então, a gente tem que entender que, assim, a gente é natureza, vamos parar de fingir que a gente não é. E à medida que a gente é natureza, todos os comportamentos que nos ajudam a entrar na questão cíclica de como funciona a mãe natureza, nos ajudam a adotar hábitos mais saudáveis. Muito bem, Mônica, a Bruna falou uma coisa importantíssima que a gente até estava conversando aqui, né, nos bastidores, que é justamente respeitar esse nosso ritmo biológico, né? Ela falou do sono, que o sono tem um papel realmente fundamental aí para essa regulação, né, inclusive da alimentação. Sim. Conta um pouquinho, fisiologicamente, como é que isso funciona? Sim, a restrição de sono nos leva a certa até embriaguez de sono, né? Que a pessoa já acorda com humor diferente. As tomadas de decisões alimentares vão ser, sim, impactadas. Pode aumentar a vontade, o desejo para um consumo de doces ou até mesmo aquela recompensa. Hoje não dormi direito, eu mereço, eu preciso, né? Quem nunca usou desses jargões, né? Já que eu não dormi direito, então eu preciso comer algum alimento confortante, algum alimento mais calórico. E dentro disso vai impactando ao longo também do metabolismo como um todo, né? Na liberação de neurotransmissores, que a Bruna pode com certeza explicar mais para a gente, né? Desse impacto do sono na neurociência, mas o quanto isso vai refletir nas escolhas alimentares e metabolicamente também. E manter esse ritmo, né? Sempre o mesmo horário de comer, de dormir, isso tudo influencia também, né? Sim, como eu brinquei da introdução alimentar, né? Quando a gente cuida tão bem dessa espécie humana, os cuidados da alimentação, do preparo, dos alimentos que esse bebê vai começar a ingerir, a gente também cuida da hora do sono, a hora do repouso, a hora de brincar, a hora do banho. O nosso corpo gosta de rotina. E isso favorece drasticamente quando eu tenho uma visibilidade, um planejamento para essa rotina ser sustentada, tudo fica mais fácil. Uhum. E aí a gente também está com o Gustavo, né, Negrini, que é da agência E4, que é uma agência especializada aí em nutrição. Gustavo, você também esteve aí produzindo muitos documentários, né, voltados à alimentação e saúde. Você comentou também, né, que ainda existe essa preocupação estética em relação quando uma pessoa vai procurar, né, um acompanhamento nutricional. A gente sempre acaba associando um pouco ali a questão estética, mas cada vez mais esse conceito de saúde está sendo trazido, você acredita? E no seu documentário, com certeza, você já trabalhou muito esse conceito, né? Olha, o desafio é grande, viu? A gente tem muita influência externa, a gente está falando de comportamento, né? O que vem através dessa hiperconectividade que pega todo mundo, né? Com a gente aqui não é diferente. Os nossos documentários, eles tentam retratar, eu audaciosamente me classifico como um food designer, que é alguém que tem a pretensão de ver a cadeia inteira, né? Da onde vem até onde para, né? De você ver esse desenho inteiro do alimento. E aí o que ele impacta no comportamento, na saúde da pessoa quando o alimento já está lá na ponta, mas também o que acontece da onde que ele vem. Então, os nossos documentários, eles têm esse grande objetivo. Desse ano, falando especificamente de 2024, foi o açaí, onde a gente foi gravar na Amazônia, né? E depois a gente foi gravar no Rio de Janeiro, porque a gente descobriu quem que botou o açúcar e o xarope no açaí.
e entendeu como... trabalho de investigação. Quem foi pra gente processar? Mas, assim, tem pontos positivos e negativos dessa jornada, né? Mas o ano passado foi o caju, e fazendo só uma comparação entre os dois, que eu acho que é muito, muito importante, porque a gente poderia ficar aqui falando horas, mas assim, o caju hoje, ele é um alimento muito potente, que precisa de muita pouca água, que o Ceará hoje é o maior produtor e o Nordeste produz muito. Só que 90% do caju a gente joga fora do pedúnculo, porque a gente quer a castanha, e que também tem um potencial nutricional maravilhoso, mas você está falando que 90% do caju joga fora num país que se passa fome. Então, só aqui a gente já tem um problema para ser discutido, a gente precisa de política pública e muita vontade política para resolver esse assunto. Esse é um ponto. Então, a gente falou, a gente precisa falar mais do caju, porque precisa consumir mais a fruta caju, né? Não só a castanha, que é maravilhosa também. E aí, esse ano, a gente foi trabalhar com açaí, a gente falou, não, vamos também já falar que todo mundo precisa consumir açaí. O açaí não é bem assim, nesse momento. Por quê? O açaí, ele tem uma jornada maravilhosa, que há 30 anos atrás se jogava açaí fora também. Hoje, tudo que se produz vende, falta açaí, o manejo irresponsável e também por falta de conhecimento dos ribeirinhos, porque o açaí é um fruto de várzea, né? Então ele precisa de muita água, de muita irrigação. O manejo responsável hoje impacta negativamente na Amazônia e está começando a se olhar para uma monocultura de açaí que é totalmente inviável. É totalmente inviável. Então, o caso do caju gente, precisamos consumir mais a fruta caju, pelo amor de Deus. O açaí gente, olha, qual é o açaí que você está consumindo? Da onde que ele está vindo? Então, quando você mergulha a fundo para entender cada alimento, você vai descobrir os problemas. E ainda, só para concluir do açaí, a população de baixa renda nasce com comportamento alimentar consumindo açaí. Imagina que a hora que o açaí está muito caro para eles, o comportamento deles está tendo que mudar. Então, é uma discussão maravilhosa, porém urgente, que a gente precisa ter também, né? A gente tem aí, né, falando do comportamento nosso do dia a dia, mas também existe aí uma cadeia, né, que precisa ser uma cadeia alimentar que precisa ser respeitada. A gente falou da natureza, né? Então, quanto mais próximos estivermos, né, e entendermos que somos essa natureza, também fica mais fácil da gente respeitar esse processo também, né, dos alimentos, entender. A gente não entende que a gente é natureza, a gente precisa viver uma vida próspera com a natureza, é ser humano fazendo ser humanice. Muito boa. Boa. Bom conceito, Bruna. Boa. Olha só, e aqui o Marcelo Freitas, que está acompanhando aqui o CBN Saúde, ele diz assim, isso não é uma entrevista, é uma aula. Verdade, a gente está tendo uma aula aqui com esses especialistas, a gente também está com a Brisa Albuquerque, grande Brisa, jornalista também, da área de saúde, mentora. Ela está aqui acompanhando o CBN Saúde. Ela disse assim, a Mônica Stockler é minha nutricionista, olha só. Ela é muito atenciosa, compreensiva, nada de dietas restritivas, aprendendo a comer mais devagar e a escolher os melhores alimentos. Olha aí, um depoimento aqui também. Obrigada, no programa, Brisa, gratuitamente. muito querida. Muito bom, é isso, né? A Brisa está trazendo aqui também essa questão de, você comentou, né, de não restringir, mas sim saber escolher, né? E isso tem muito a ver com o nosso comportamento, né? O tempo todo a gente está ali diante de escolhas, né, Exatamente. Mônica? O nosso corpo precisa de todos os grupos de nutrientes. O problema é quando a gente quer restringir um deles e vai desencadear em outra preocupação, em outra circunstância que não vai ser nada interessante para a saúde. Então, vem muitos modismos, muitas frentes, né, vinculadas à nutrição, de como comer, do que proibir, qual é o alimento a se proibir da moda ou qual é o alimento milagroso da vez, né, como o açaí que o Gustavo citou, por tantas propriedades antioxidantes, mas a gente pode trabalhar e explorar da variedade do que a gente come para aquisição de propriedades antioxidantes e resposta anti-inflamatória a partir desse comer. E que tudo isso vai ser coordenado com a combinação harmônica dos grupos de nutrientes. O nosso corpo precisa do carboidrato para ter energia, disposição, bom humor. Eu brinco que até homens sem consumo de carboidratos podem descobrir o que é uma TPM. E aí, dentro disso tudo, nós temos também o carboidrato como principal
macronutriente para disposição e força durante a prática de atividade física, e assim como os outros grupos. Então, a gordura, que vem trazer resposta anti-inflamatória. A gente também, até no quesito da gordura saturada, a gente não vê um colesterol no exame de sangue zero. A nossa necessidade não é o zero, a gente precisa, mas dentro de uma faixa de normalidade. Então, o consumo de todas as fontes de nutrientes, assim como os nutrientes essenciais, o caso das proteínas, que são os nutrientes construtores, então pele, cabelo, unha, músculo, hormônio, imunidade, tudo isso está nessas bases nutricionais que o nosso corpo precisa um pouquinho de cada. Se possível, né? E dentro do cotidiano de cada um, a cada refeição, essa harmonia que também sacia e nutre. Muito bem, e a gente está aqui falando de comportamento, né, como grande influenciador aí das nossas escolhas alimentares. Bruna, hoje, né, nessa questão que a gente vive aí, desse dia a dia corrido e tudo mais, por que é tão difícil a gente ter essa atenção plena ao se alimentar? Atenção plena para toda e qualquer coisa, viu? Se tem uma coisa que é um tema recorrente quando as pessoas entram em contato comigo, é essa incapacidade de estar presente. Eu acho que um pouco do que o Gustavo citou, né, que é essa interferência do meio o tempo inteiro, nessa hiperconectividade, essa constante distração em que a gente vive a nossa realidade, a gente está todo o tempo se distraindo. Então, imagina que o que é foco e atenção? É você pedir para um cérebro dizer não para todo o resto, a não ser aquilo que você está querendo colocar no seu foco e na sua atenção. Quanto mais informação simultânea você coloca para esse cérebro, mais difícil fica dizer não para tudo isso. Então, quando você está querendo melhorar o seu comportamento alimentar e oferecer para o seu organismo opções mais prósperas de alimentação, faça essas escolhas presente, com foco e atenção. Diga não para o resto. Se você está cozinhando, se você está no mercado, não passe ao mesmo tempo a olhar no celular ou fazer outras coisas simultâneas. Preste atenção no que você está fazendo, nas escolhas que você está fazendo. Não tem como a gente fazer melhores escolhas, sair de hábitos sem foco e atenção. Foco e atenção é o princípio 1 do aprendizado. Se você não tem foco e atenção, não tem como fazer um cérebro mudar um comportamento. E que acaba sendo, né, Bruna, muito mais do que a rigidez, né? De dizer assim, é disciplina, eu preciso fazer isso todo dia, força, foco e fé. Percebe? Odeio essa expressão. Exatamente, eu também. Não é força, foco e fé, gente. Não é. É autocompaixão. Obrigada. É serenidade, é estar presente, é gostar de si mesmo e entender que a alimentação é uma maneira muito interessante de você mostrar para você mesmo que você gosta de você. Eu falo muito para os meus pacientes também, é um dia de cada vez. Tem dias que vão ser melhores do que os outros, então aceite que vão ter dias que não vai estar tudo 100%. Nós somos humanos. O importante é a gente dar a continuidade, dar o nosso melhor. Hoje não foi tão legal, por quê? Porque não deu tempo de eu fazer a compra, acabou, né, minha fruta, meus vegetais. Então, quando que eu vou poder comprar de novo? Se não for amanhã, se planeja, se organize, olhe para essa rotina, porque com essa iniciativa não fica aquele cansaço de isso não serve para mim, eu não consegui fazer perfeito hoje, então não vale a pena, não vou nem continuar. Na verdade, quando a gente olha ao longo do mês, dos 30 dias do mês, você fala assim, nossa, tiveram mais dias positivos do que dias desafiadores, né? Então, é natural que isso aconteça, vão ter semanas conturbadas. Eu falo que isso acontece até comigo, que sou nutricionista, porque faz parte da nossa vida, a gente administra a família, o trabalho, a correria, né? Os horários que a gente não pode se atrasar, e ainda com autocuidado. E é um grande gesto, como a Bruna bem colocou, de amor próprio. Porque se eu consigo olhar para a alimentação, se eu consigo estar presente e até me conectar com aquilo que o meu corpo está precisando, o meu corpo sinaliza, ele fala com a gente, preciso de água. E se eu me observo, eu vejo a cor da minha urina, eu sinto o meu nariz mais ressecado. Então eu estou percebendo que meu corpo está falando comigo. Só que muitas das vezes eu não estou dando a devida atenção. Lu, eu queria complementar um minutinho o que a Mônica falou. Eu acho que, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje na mudança de comportamento
é que a gente acumula na nossa vida pequenos fracassos ao invés de pequenos sucessos. Então, a gente tenta emagrecer, não consegue, a gente tenta implementar atividade física, não consegue. E muitas vezes, né, a gente começa e para, exatamente porque a gente parte do princípio da rigidez, do ou é ou não é. O que a gente precisa para ter um cérebro que ajuda a gente na mudança? Acumular pequenos sucessos. E o que é pequeno sucesso? Se comprometer a dar uma voltinha no quarteirão e dar a voltinha no quarteirão. Então, muito mais fácil a gente acumular pequenos sucessos quando as nossas métricas são mais gentis, menos rígidas, do que quando as nossas métricas são muito ambiciosas. Gente, se você quer fazer uma dieta super restritiva, começa escolhendo uma refeição, mudando fazendo mudanças que cabem na sua rotina. Não tenta implementar coisas que não cabem, porque lembra, um cérebro, para ele adquirir um novo hábito, ele precisa de repetição. Faça coisas que você vai conseguir repetir com gentileza no seu dia a dia. Senão você vai acumular mais fracassos do que sucessos. Muito bem, a gente falando aqui hoje sobre comportamento e alimentação no CBN Saúde. Estamos contando aqui com uma aula mesmo, né, de especialistas no assunto. E a gente gostaria agora de ouvir um pouquinho o Gustavo. Gustavo, você ainda está aí conosco? Estou aqui, sim. E aí, ouvindo essas duas mestras da nutrição e da neurociência, o que você tem a dizer, assim, em relação a principalmente, né, o que você tem trazido e esse tempo todo que você tem trabalhado, né, a questão da nutrição, comportamento, saúde, o que você gostaria de destacar mais aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Olha, eu gostaria de destacar, pegando o mês de agosto e entrando na Semana do Nutricionista, dia 31 de agosto é dia do nutricionista. Eu gostaria de, primeiro, destacar a importância fundamental desse profissional. Bruna trouxe isso. Eu acho que a gente está numa revolução alimentar nesse momento, estudando a história. Eu queria deixar um recado também para quem nos ouve, que a gente precisa cobrar o Estado por políticas públicas, a gente precisa urgentemente, a gente tem educação física na escola, só que é urgente a educação nutricional. Isso a gente já estourou o tempo disso acontecer e a gente tem que correr atrás de um prejuízo. Então, eu queria deixar esse recado também. E o terceiro recado é que a gente, acho que a Bruna também trouxe a questão que somos natureza. Eu sei que eu trabalho com marketing, com comunicação, com a indústria, mas eu sempre falo isso para a indústria, a gente precisa promover o desembalar menos e descascar mais. Isso é uma responsabilidade, mesmo eu sendo um profissional da área de marketing, trabalhando, eu preciso trazer essa fala aqui, então é um recado muito importante. E também entender de onde que vem, porque quem que está produzindo e o impacto disso. Então, eu acho que são recados que eu vejo que são urgentes a gente entregar para a população. Muito bem, Gustavo Negrini, diretor da E4, agência de marketing voltado aí para nutrição. Muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Saúde. Seja sempre muito bem-vindo para trazer seus projetos, suas novidades que você tiver aí no setor, tá? E muito obrigada pela sua participação. Deixa aí os seus canais de comunicação. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da E4, @E4Agência no Instagram, lá tem todos os nossos congressos, feiras, tem um pouco da campanha ali, meu Nutri Me Nutri, vai encontrar os caminhos. Meu LinkedIn, meu Instagram, Gustavo Negrini. E um prazer estar aqui com vocês, falar com a CBN, falar com a Bruna, neurociência e nutrição. Para mim é uma área que eu sou apaixonado, né? A gente, dentro do nosso Congresso Integrativo, a gente tem uma sala especial em comportamento alimentar. Então é uma área para a gente que assim, fundamental poder falar e conectar. Então um prazer, e ainda mais aqui no mês do nutricionista também poder estar aqui conectado com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. E você, Bruna, suas considerações finais, que já estamos chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer a honra mais uma vez de poder participar com esses profissionais maravilhosos, poder falar de algo tão importante que é a nutrição, né? Eu acho que assim, tem poucos temas mais importantes que esse para a gente, porque eu realmente acredito que se a gente conseguir, como humanidade, entender a relação dos alimentos com a gente e passar a interagir de maneira mais próspera com essa relação, a gente vai reverberando esse conhecimento e na maneira como a gente interage com a natureza, e na maneira como a gente interage um com o outro, e na maneira como a gente vive, no geral, em comunidade. Então, eu acho que a gente trazer a nutrição
para o topo da lista das coisas que a gente precisa melhorar na nossa vida, é um pensamento excelente. Muito bom estar com você aqui, Bruna, nesse bate-papo. Obrigada pela sua participação. Bom, deixa aí o seu canal também. A Bruna é nossa colunista aqui do Neurociência na Prática. Está aqui todo sábado trazendo essa visão maravilhosa da neurociência, né, em relação à neurociência comportamental, em relação a tudo na nossa vida, né, Bruna? Deixa aí o seu canal para quem quiser acompanhar lá. Claro. Gente, eu faço o Instagram de todo o coração, em que eu levo conteúdo sobre neurociência de uma maneira didática para que você possa entender melhor como funciona o seu cérebro, dono de todos os seus comportamentos. E é @bruna.demantas. Por favor, acessem e interajam, que eu vou estar sempre disponível para conversar com quem quiser. Obrigada, Bruna, por estar aqui conosco. Um ótimo fim de semana. E agora, Mônica, suas considerações finais aqui, que a gente já está chegando no finzinho mesmo. Perfeito, Luciana. Quero agradecer a participação da Bruna, do Gustavo. Muito gostoso esse bate-papo aqui e de altíssima relevância, né? Do quanto é possível, essa mensagem que eu quero levar aos ouvintes, de que é possível comer mais pacífico, mais agradável, sacietogênico, e não é porque eu sou boazinha. Tem alguns pacientes que falam, nossa, Mônica, mas você está sendo boazinha, está tão fácil de aderir a essa estratégia. É porque a dieta restritiva não funciona, não é eficaz, não nutre, não abastece e ainda pode trazer malefícios, não só para a saúde clínica, como para a condição da saúde mental. Então, o objetivo é trazer mais clareza, mais equilíbrio, e que isso também é construído individualmente. Cada um tem a sua jornada, mas vale muito a pena fazer as pazes com a comida, um comer mais consciente, presente e agradável. Importante encontrar também esse momento da paz interior, né, da meditação, que você trabalha muito isso também, né, relacionado ao comer. No Mindful Eating a gente traz a abordagem meditativa como forma de despertar essa consciência também. São exercícios para a mente e que vão com certeza contribuir na construção do hábito alimentar mais harmônico. Muito obrigada, viu, Mônica, pela sua presença aqui no CBN Saúde, sempre muito bem-vinda aqui. Deixa aí o seu canal também para as pessoas te acompanharem. Perfeito, o meu Instagram é @souMonicaStockler, lá também tem todos os meus contatos, WhatsApp e meu site. Obrigada a você que esteve conosco até agora aqui no CBN Saúde. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. A você um ótimo final de semana, se cuide e até semana que vem. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.